Salve, salve, galera! André Brito aqui pra gente dar início a mais um Endcast. Esse é o podcast da felicidade e o seu lugar é aqui. Hoje nós vamos ter uma oportunidade aqui incrível de conversar muito sobre um assunto que chama a atenção da galera, viu? Mas antes, de falar sobre esse assunto, eu quero que vocês saibam, que hoje vocês vão conhecer um pouco mais, para quem já conhece, e assim como eu, os que ainda não conhecem, nós vamos conhecer o filho do seu Geraldo, da dona Vera, o irmão da Roberta e do Luiz Fernando, ele que é marido da Camila e pai do João Paulo e da Maria Alice, e também é médico urologista e com certificação na técnica Urofil, é isso mesmo? Isso, Urofil. Olha só, gente. Para quem não sabe, assim como eu não sabia, técnica Urofil é aquela para fazer o engrossamento peniano. Ah, então vocês já estão sentindo, hein? Sobre o que nós vamos falar aqui hoje. Então, com vocês aqui no Endcast, eu tenho o prazer de apresentar o Dr. Paulo Lage, urologista. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado. Para mim é sempre bom estar divulgando informação e informação correta, informação de qualidade. Perfeito, esse é o nosso lema aqui. Isso, exato. Seja sempre bem-vindo. Obrigado. Para a gente dar início, eu quero agradecer aqui mais uma vez a Berg Personalizzato. A gente aprendeu a falar, que ele falou para nós que é inspirado no italiano, então tem 2 Zs. Personalizzato. O Almir Bergamini, representante da Berg Personalizzato, produz essas embalagens. Galera, olha isso. Essa embalagem ela tem um revestimento na parte interna aqui para o alimento não entrar em contato com o papel, com o papelão, não contaminar por conta desse contato. E também não libera toxinas. Ele me explicou que alimentos quentes, quando servidos em embalagens de isopor, pode sofrer algum tipo de contaminação desses materiais que vão no isopor. Não é o caso de alimentos gelados, mas alimentos quentes sim. Então essa embalagem é a embalagem ideal para alimentos. Tem saquinhos, para colocar essa embalagem dentro, tem sacolas, aqueles papéis que envolvem o lanche, sabe, para a gente dobrar e morder o lanche assim, sem precisar pegar um guardanapo, e também aquele papel tem um revestimento especial para manter o lanche quentinho. Enfim, todo tipo de embalagem, tanto para o ramo alimentícios como outros ramos também, vocês podem pedir para o Almir Bergamini um orçamento que ele vai, com certeza, ter um produto que atende a sua empresa, tá? Os dados do Almir estão aqui na descrição desse episódio. Chama o Almir aí e pede um orçamento que você não vai se arrepender. Berg Personalizzato, obrigado por apoiar o Endcast. É graças a patrocinadores como você que a gente tem a oportunidade de trazer informação de qualidade, né, doutor? Isso. Doutor Paulo, a gente começa sempre aqui no Endcast perguntando para o convidado o que é felicidade. Então, as pessoas que estão aqui acompanhando já estão doidas para saber. O que é felicidade para o Dr. Paulo Lage? Não é só o engrossamento. Bom, para mim é muito fácil falar disso, porque não sei se algumas pessoas sabem, outras não, mas para mim hoje felicidade é chegar em casa, ter minha esposa, meus filhos. E pode parecer estranho, mas é uma felicidade imensa ver meu filho fazendo cocô. Olha só! Por quê? Eu vou explicar por isso. Explica essa, doutor. Meu filho, quando nasceu, ele teve uma obstrução intestinal. Caramba. Teve que fazer uma cirurgia, usou bolsinha, Então, até 1 ano de vida, ele fez 4 cirurgias para poder reconstruir o trânsito intestinal. Então, a cada cirurgia que ele fazia, o que a gente esperava? Ele fazia cocô. Então, o dia que ele fazia cocô... Era uma felicidade. Senhora, era uma felicidade imensa. Então, hoje, na hora que ele fala, eu vou fazer cocô, eu falei, graças a Deus. Que coisa boa. Então, isso é uma felicidade para mim e para minha esposa, com certeza. Que máximo, doutor. E realmente a felicidade está em tudo, né? Basta o jeito que a gente enxerga, né, nos doutor? mínimos detalhes, inclusive. Não é clichê, não é um clichê. Não é. Né? Verdade, a felicidade, mesmo. eu acho que é um estado de espírito. A gente tem que se permitir isso também. Perfeito. Muita gente acha que é só ganhar dinheiro, conquistar as coisas, mas tem muita gente que não é feliz por conta disso. Então, às vezes, algum pequeno detalhe, como fazer cocô, pode trazer muita felicidade. Sem dúvida. Qual que é a idade do João Paulo hoje? 6 anos. 6 aninhos? 6 anos. Que massa. Deve ser muito gratificante, realmente, assim, ver que tudo deu certo. Ver com saúde, ver desenvolvendo, ver crescendo. Que outro dia era bebê, agora já está com 6 anos. Passa rápido. Né? Então, assim, para os outros passa mais rápido do que para a gente. Mas é muito bom, assim, você saber que você está construindo uma família, Isso é muito bom. Sem dúvida. Muito sinônimo de felicidade. E dá pra gente tirar muito aprendizado de tudo isso. E a Maria Alice está com quantos anos? 1 ano. 1 aninho? Depois disso foi a festa dela que o senhor
senhor postou Foi outro dia, uma festa né? dela, Que o isso. senhor falou, é só um bolinho, né? Eu chegando na festa que a minha esposa organizou. Mas assim, a nossa visão de felicidade mudou muito depois disso, entendeu? Antes, quando a gente não tinha filhos ainda, era eu e minha esposa, a gente gostava de viajar, ir para restaurante, a gente achava que era muito feliz. Depois que veio os filhos, aí a gente fala assim, nossa, agora a gente está sabendo o que é felicidade. É né? muito diferente. Então, né? chega pacientes, às vezes, que falam que não querem ter filhos com 20, 21 anos e querem fazer vasectomia. Eu falo assim, ô, meu filho, faz isso não, tenha filhos, né? Dá trabalho? Dá trabalho. Mas é a hora que você sabe o que é um amor sem cobrança, o que é uma felicidade de você chegar em casa e ver seu filho correndo para te abraçar, entendeu? Eu acho que mudou completamente o nosso padrão, assim, parâmetro de felicidade. Fantástico, muito bom mesmo. E não tem como explicar. Não né? tem. Não dá para pegar uma pessoa que nunca sentiu. E não adianta nem falar assim, só quem tem filho sabe. Não é, porque cada um é de um jeito, né? Então, assim, a minha felicidade eu não consigo explicar para ninguém o que eu sinto naquele momento. Só dá para sentir, né? Só dá para sentir. Perfeito. E quando o senhor decidiu, como foi, né, que o senhor chegou à decisão de ser médico? Eu não sei, na verdade, desde que eu tenho a recordação, desde que eu estava na 5ª série. Sério? Então, a gente fala piadinhas de 5ª série, né? Desde que eu estava na 5ª série e o professor perguntava e uma vez eu falei e... Sabe quando todo mundo começa a rir? Eu falei assim, não estou entendendo por que está todo mundo rindo. E desde a 5ª série eu sempre falava que ia ser médico. O senhor é de onde, doutor? Eu sou de Coronel Fabriciano. Eu percebi que o sotaque é diferente. É uma cidade do leste de Minas, 200 quilômetros depois de Belo Horizonte ainda. Antes de vir para Franca, eu estava em Belo Horizonte. Né? Casei, mudei, fiz minha residência de urologia lá em Belo Horizonte, na Santa Casa. E em 2018 eu vim para Franca. Tá. E nessa época, lá na 5ª série, assim, tem alguma coisa que... Por algum motivo não te chamava você atenção? Acredita, assim, eu gostava de ver aqueles... uma coisa que passava na televisão, plantão médico. Eu gostava de ver cirurgias. Então, eu quis ser médico para ser cirurgião. Não sei se todo mundo sabe, mas urologista é cirurgião. Tem que fazer cirurgia geral antes, né? É um pré-requisito. Eu não sabia. A gente faz 6 anos de medicina, 2 de cirurgia geral, que atualmente são 3, e 3 de urologia. Então, são 11 anos, pelo menos, para você ser um urologista. Então, eu fiz medicina para ser cirurgião e urologista. Eu não sei o motivo, assim, né? Algo tocou mesmo. Eu sempre tive essa vontade de ajudar de alguma forma, mas... há um tempo atrás eu fazia terapia, né? Hoje até não faço mais. Acho que estou precisando voltar. Todos nós. O psicólogo falava assim que cirurgião ele é um pouco... Não é masoquista, mas assim, tem o prazer de cortar as pessoas. Só que por um lado bom, mas tem que ter um sanguinho. Um sanguinho ali. Eu sinto falta de ver sangue, né? A gente que está acostumado com centro cirúrgico, o dia que é uma semana, por exemplo, só de consultório... Sente falta. Sente falta. A gente fala vontade de ver um sanguinho, sabe? Parlamentar. Então sempre me chamou a atenção esses seriados, sabe? Grey's Anatomy, essas coisas assim, sempre me chamou a atenção. Então, já assistiu The Resident? Não. É muito bom. Não. Pena que acabou. Parece que não vai ter com continuação. 2 filhos dá tempo de assistir não dá. nada, meu filho. Male é filme do Sonic e desenho animado, não tem jeito. Mas foi assim, eu sempre quis ser médico, cirurgião, e durante a graduação eu decidi pela urologia. Fantástico, muito legal. E dentro da urologia também tem subespecialidades, né, doutor? O senhor hoje tem uma subespecialidade? Eu fiz uma pós-graduação em sexualidade humana pela CBI de Miami, e agora eu fiz o curso do não é uma subespecialidade, é um curso, uma certificação do Urofil. Fantástico. Mas assim, aqui, por exemplo, aqui em Franca, o urologista aqui, é difícil a gente pegar uma linha só e seguir. A gente tem que ser um urologista geral, né? Saber tratar a grande maioria das coisas e às vezes aperta. Então, você tem que mandar para um subespecialista. Mas a esmagadora maioria das coisas dá para resolver com tranquilidade. Perfeito. Apesar desse episódio ir ao ar em dezembro, né, a gente está gravando ainda em novembro, no finalzinho de novembro, mas estamos. Ainda é novembro. E para a sua especialidade é um mês muito importante. É um mês bem movimentado. O que o senhor
É verdade que o homem ele deixa para ir pro urologista só quando, assim, já tá tudo zangado? Tem mudado. Tem mudado. Tem uns pacientes que vão até cedo demais. Mas chega com 37 anos querendo fazer exame de próstata. Não é assim ainda. Mas ainda tem muito preconceito. Os homens acham que toda consulta vai ter o toque retal. E o homem normalmente é levado pela mulher. Quem marca a consulta é a mulher, quem manda aí é a mulher. Eu sou casado, eu posso entender isso. A grande maioria. E tem a outra ponta da história. Tem vários homens também que são muito preocupados, né? Que às vezes é uma preocupação até excessiva. Que coisa. Quando tem que ser, é demais. Entendi. Né? Mas tem mudado, tem aparecido bastante pacientes para consulta de rotina mesmo, de prevenção, né? Prevenção não, vou até corrigir, porque ninguém previne nada indo numa consulta. É consulta de rastreamento, vamos dizer, uma consulta de rotina. Tem aparecido e novembro é um mês que realmente chama atenção. E às vezes é a hora que o homem lembra que tem que ir no médico. Que bom que tem essas campanhas. E a gente aproveita para pegar a saúde do homem no geral. Aproveitou que está ali, já faz glicose, colesterol, já faz tudo para poder captar. É um mês que é voltado muito para o câncer de próstata, mas é mais do que isso. É um mês de saúde do homem, né? No geral. Então a gente aproveita. Que é a idade ideal, doutor, para o homem começar a fazer essas consultas de rastreamento? Normalmente a partir dos 50 anos, para todos os homens em geral, pelo menos fazer o PSA, né? E ele vai na consulta, a gente conversa sobre doença, sobre remédio, o que toma, que cirurgia que já fez, no geral, mas a partir dos 50 anos, ou 45 anos, se tiver caso de câncer de próstata em parentes de primeiro grau, na família, né? Pai ou irmão, então começa mais cedo. Negros, obesos e diabéticos. Aí começam com 45. 45. Mas se chegar um paciente lá com 42 anos, eu vim fazer? Vamos fazer o PSA. PSA, só para ficar claro para o pessoal que está assistindo a gente, é um exame de sangue. Isso. Que não precisa do toque retal. Não precisa do toque. A gente aproveita o paciente que está ali para fazer esse rastreamento, porque às vezes é a única vez que ele vai. Se você não dá o acolhimento para aquele paciente, às vezes ele fala assim, o médico não quer, não vou fazer mais. Né? E o câncer de próstata está aparecendo cada vez mais cedo. Não é raro a gente operar paciente de 42, 41. Não é raro? Não é raro. E quais são os primeiros sintomas pra gente já se ligar? Quantos anos você tem? Eu tenho 41. Eu vi que ele assustou. Você falou, não é raro? Não é raro. Tem aparecido. Né? O paciente mais novo que eu operei tinha 41. Caramba. Né? Claro que é ruim, né? Não estou falando que é bom, não. Mas para a recuperação da cirurgia, da potência, tudo... Quanto antes, bom, melhor. Entendi. E os sintomas? Sintomas, não tem sintomas. Não tem sintomas? Não tem sintomas. Outro dia, eu fiquei muito intrigado com o que eu vi. Até espero que se ela estiver assistindo a gente, ela não me julgue de eu te perguntar isso aqui. Não estou duvidando da senhora, não, tá? Só uma segunda opinião. Só uma segunda opinião. Mas uma pessoa muito querida estava comentando de uma outra pessoa, de um homem, deve ter seus 60 anos, que estava queixando de dor no estômago. E tratou como se fosse problema no estômago um tempo e nada resolvia, até que descobriu que era um problema na próstata. Nada a ver. Não, nada a ver. Né? O câncer de próstata, eu vou falar próstata, né? É igual os pacientes falam próstata. O câncer de próstata, ele não tem sintomas nas fases iniciais. Né? E é a fase onde tem a grande chance de cura. Quando descoberto no começo, mais de 95% de chance de cura. Caramba, por isso a importância de fazer o rastreamento. Os exames, Mas quando ele vai passando e vai evoluindo e o paciente não buscou nada, aí ele pode dar sintomas em fases avançadas. Pode dar sangramento na urina, pode dar dor óssea, fraturas ósseas espontâneas, obstruções urinárias, o paciente não consegue fazer xixi. Entendi. Então, já é um estágio que a gente não consegue a cura mais. Né? Tem que ir fazendo medidas paliativas. Entendi. Nossa. É muito triste, na verdade, o câncer de próstata em estágio terminal. O paciente fica de cama, acamado de tanta dor. Porque o principal sítio, né, de metástase é o osso. Então, dá terrível, fratura. Né? Bom, mas feito o nosso trabalho aqui, né, de levar coragem para esses homens buscarem, né, a consulta de rastreamento. E não só em novembro, pode ser o ano inteiro. Perfeito, né? Vamos falar então, né, chegando no assunto aí
da técnica Urofil, né? Do Urofil, engrossamento isso, peniano. Doutor, tô muito curioso, viu? Porque tem um amigo... Tem, sempre tem. O tal do amigo. Pra quem é, pra que serve, enfim, conta um pouco mais sobre o procedimento de engrossamento, doutor Paulo. O Urofil é uma técnica de engrossamento peniano que foi desenvolvida, né, criada, desenvolvida, patenteada por um urologista americano chamado Dr. Paul Perito. E ele já faz isso nos Estados Unidos há 10 anos. Né? No Brasil é uma coisa nova, chegou ano passado no Brasil. Está bem recente. Bem recente. Eu fiz o curso em setembro e teve até um jantar assim, de comemoração de 1 ano de Brasil. Né? Então é bem recente. E é uma técnica que visa o engrossamento peniano para os pacientes que estão incomodados com a espessura do pênis. É importante lembrar que ela não aumenta o tamanho do pênis, o que tem muita procura também no consultório. Né? Então, a Sociedade de Urologia ela não recomenda ainda nenhum procedimento para aumentar o tamanho do pênis. Mas a Urofil, como a gente faz um preenchimento com ácido hialurônico, a gente preenche até a base do pênis. Então, no estado flácido, dá a impressão de que está maior. Entendi. Né? E é isso que às vezes incomoda muitos homens. De não poder usar uma sunga, porque não dá o volume. Pode parecer brincadeira, mas os pacientes que me procuram em busca do procedimento, eles estão sofrendo com isso. Né? E é um sofrimento digno. Que não tem o que fazer assim até então. Né? Até ano passado, os pacientes me procuravam, tem alguma coisa? Eu falei, não tem. Agora tem. Agora né? tem. Então, usar calça social, às vezes fica muito reto. Então, os pacientes querem ter um volume maior na sunga, na cueca. Às vezes, até de ficar nu perto da esposa, da namorada, com o pênis em estado flácido. Sente vergonha. Banheiro público, que às vezes tem que mostrar, né? Assim. Então, gera muito constrangimento. Entendi. Então, é um procedimento estético, é um procedimento, não é nada funcional, mas é estético, e que é para pacientes que desejam melhorar até sua autoestima, né? Porque tá vendo aquilo ali todo dia, certo? Literalmente. Né? Espera-se, pelo menos, né, doutor? Na verdade, ele quer ver todo dia, né? Às vezes não consegue ver. E só pode ser feito por urologistas, né, que receberam o treinamento com o Dr. Paul Perito. Né? Então, em setembro, ele veio no Brasil. Foi com ele que o senhor postou um vídeo recente? Postei hoje. Eu vi esse vídeo. A fala dele. Ele veio no Rio de Janeiro, em setembro, e certificou, na ocasião, se não me engano, 13 ou 14 urologistas. O senhor estava lá. Então, no Brasil, eu acho que tem 100 e poucos certificados que podem fazer a técnica. Né? E é importante falar, né, que para quem tem interesse, procurar quem tem a certificação, né, doutor? Porque, afinal de contas, a gente está falando de uma área super sensível, qualquer erro ali... Ninguém conhece o pinto melhor que o urologista. Não é? E tem um site, né, urofil.com.br, que consegue acessar todos os urologistas certificados no Brasil inteiro. E nessa página dá para a pessoa que está curiosa ver, por exemplo, fotos de antes e depois? Tem o link que você cadastra e solicita um envio de um material que eles conseguem mostrar. É importante a gente dar esse tipo de informação, porque eu acredito que ainda exista aquela pessoa que tenha vergonha de procurar o senhor no consultório para fazer esse tipo de pergunta. Sim. Né? O paciente que vai fazer o procedimento, ele entra com vergonha e ele sai com vergonha. Né? Então, a gente tenta sempre manter uma conversa bem descontraída, né? E a gente entender o que levou esse paciente. Ele tem uma dor que levou ele ali. Então, a gente tem que entender o contexto daquilo para a gente poder tentar ajudar. É importante lembrar também, só pode ser feito para pacientes acima de 21 anos. Antes de 21 não pode mexer em nada. Não pode. Então, galera, sinto muito. Os que têm menos de 21 anos não espera mais um pouquinho. Mas é muito interessante. E por quê? Tem uma explicação? Não, porque ainda tem um certo desenvolvimento ainda, né? E fazer algum procedimento poderia atrapalhar esse desenvolvimento natural. E tem até a questão de maturidade também, né? Tem que ter uma certeza assim, vai ser daquele jeito ali, pronto. E o paciente entender que aquilo ali agora pode ser bom para ele. Entendi. Né? Não ser tão imediatista, né? Nós estamos mexendo com um órgão só tem um, né? Então, tem que ser bem feito, tem que ser seguro, tem que ser na medida certa, sem exageros, né? Teve paciente que já foi no consultório querendo fazer e eu contraindiquei o procedimento. O paciente não gostou muito, mas assim,
ia ficar muito desproporcional, né? E por quê, por exemplo? Porque ele já tinha um Já pênis, era avantajado. já tinha um pênis de tamanho acima da média, de espessura acima da média, mas ele queria. Então, Entendi. a gente tem que saber diferenciar também o paciente que está na sua lucidez e tem distúrbios também que levam a isso, né? Existe um termo que é o distúrbio, transtorno dismórfico. Dismórfico. É o paciente que sempre vai achar que está alguma coisa de errado. Você pode injetar, ele vai falar, tá pouco. Você injeta pouco, tá pouco. E aí daqui a pouco... É igual aquelas mulheres que vão pôr no silicone também, né? Ou no preenchimento labial Que enorme. deforma a pessoa, né? Então, a gente tem que entender que a anatomia do paciente depende muito. Precisa ser respeitado as características. O que eu tenho recebido de mensagem no Instagram perguntando quanto custa? Não é quanto custa, né? Tem que ter uma avaliação, tem que ver o tamanho do pênis. Quanto maior o pênis, mais produto vai ser utilizado. Tem que ver a expectativa de quanto que vai engrossar, tá? Então, tem gente que fala assim, o céu é o limite, mas não é o limite, né? Eu acho que não tem o limite assim, você só pode fazer isso. Não, às vezes você pode fazer mais, mas tem que ser avaliado e ter conversado. E é um procedimento feito em sessões, não é vai lá, põe e acabou. Entendi. Né? Então, o paciente vai lá, ele aplica o ácido, depois de 7 a 10 dias tem que fazer uma remodelação, depois tem um retoque, entendeu? Entendi. Então, ele eu brinco com o paciente assim, ele está construindo um novo pênis, né? E a gente vai consertando as falhas, onde é que ele está insatisfeito. Tem uma deformidade. Para poder deixar ele completamente satisfeito. E o que seria considerado, então, já que tem essa medida, né? O senhor me deixou curioso. Qual que é o parâmetro, nesse caso, por o senhor ter contraindicado? Existe uma medida que é considerada média? Existe. Tem jeito certo de medir o tamanho e a espessura do pênis. E a gente tem eu comecei a rir, mas assim, a gente tem um quadro de humor aqui, né? Na hora que o senhor chegou, a gente estava fazendo uma gravação. E a gente recebe muita história da galera que é incomodada com o tamanho do pênis, né? E um dos meus bordões é régua e pinto não combina. Isso. Né? Deixa a régua longe. Deixa pra lá. Porque, na verdade, tem paciente que fala assim, você não vai medir antes e depois aqui do preenchimento? Eu falo assim, olha, a medida, ela é um parâmetro, mas muito mais do que a medida, eu quero a sua satisfação. Olhando assim, tá satisfeito? Não importa a medida. Né? Mas a medida de espessura é em torno de 11, 12 centímetros de circunferência. Tá, então a gente está falando de uma fita métrica. Isso, que em volta do pênis em estado de ereção. Tá? 11 a 12 em estado de ereção. De ereção, isso. Tá. O paciente então que tem 9 está errado? Não, gente, isso é uma média. Então, na média, considero o que tem 8 e o que tem de bengala. 20. Exato. Não, aí o desvio padrão é grande ali, viu? Enorme. Então, essa média não é para quem todo mundo ir lá medir agora e falar assim, olha, não deu a média, nossa, tô abaixo da média. Tô com um problemaço. Não é. E de tamanho, tem que medir desde o ossinho no pubis, né? Apertar lá no ossinho até a ponta do pênis, também em ereção, ou flácido esticado. Aí a média do brasileiro é 13,1. 13,1. Aí, galera, uma salva de palmas. Exato. Vamos fazer uma estátua pro Dr. Paulo Lage. 13,1. Estamos acima da média, irmão. Exato. Então, muita gente, o que acontece? É o tal da indústria pornográfica, né? Que vê o cara lá com 50 centímetros de pinto. Aquilo não existe na vida real, né? Existe. Não, eu falo assim, não existe, não é comum, não é todo mundo que vai ter aquilo, né? Tanto que, sim, os que são fora do comum que são os atores pornô. Por isso que eles estão lá, né? Exatamente. Então, como é 50 centímetros? Não, tô brincando. Trabalhou com a mente do garoto. Não é. Mas assim, sabe, 23, 22, assim, que é muito fora do padrão, do comum, tá? Mas... E coloca isso na cabeça, tem que ser aquilo. E outra coisa, né? A performance dos caras. Né? Com certeza tem medicamento, tem jogo de câmera, tem o cara tudo, é um profissional daquilo, né, doutor? E o paciente se compara com aquilo ali. Isso gera muita depressão, inclusive. E o paciente gera vício em pornografia, gera disfunção erétil, gera problemas de ejaculação, gera frustração. Né? Então, é complicado. E
o que é considerado... Eu sei que existe um termo, que eu não sei se medicamente falando tá certo, né? Mas existe um termo que o pessoal chama de micropênis. Micropênis, existe. Isso é real? É real. Que tamanho que é considerado, então, até aí, ó, já quantos... vai colocar os tamanhos do povo falando. Não, é só pra gente ter uma ideia, doutor. O micropênis, ele depende de muitos fatores. Muitas vezes está associado a fatores endócrinos, hormonais, tá? Um pênis que é considerado micro, ele pode ter uma média de 8 centímetros duro. Abaixo disso é considerado um pênis assim, muito pequeno. Tá. Só que, na verdade, tem que saber até como medir isso. Porque às vezes o paciente é mais gordinho, tem uma gordurinha ali em cima, ele só vê, às vezes, 5 centímetros, mas tem mais pênis para trás da gordurinha, entendeu? Então, saber medir é uma das formas de às vezes, parar de fazer muito diagnóstico de micropênis. Entendi. Tá? É uma patologia, é uma doença. Uma patologia nesse caso. Não vou falar assim uma doença, mas assim, é algo que tem que ser investigado. O porquê daquilo. Tá? E o que se busca nessa investigação? Principalmente fatores hormonais, se está tendo desenvolvimento ou não. E é o que eu ia falar agora. Mães e pais levam crianças falando que está com micropênis. Então, é muita ansiedade, é muito cultural isso da gente falar que tem que ser pintudo, né? Então, tem mães que já chegam com a criança e falam assim, ele tem um pinto pequeno. A criança já cresce estigmatizada com isso, tá? Então, tem que ter tido a puberdade, o pênis pode se desenvolver até 18, 21 anos, tá? Então, é depois disso que vai fazer diagnóstico, tá? Pode até ser feito o diagnóstico, tem medidas para cada faixa etária, tá? Mas, idealmente, procurar um endocrinologista, né? E aí tem tratamento? Tem tratamento. Às vezes, tem reposições hormonais que podem ser feitas, tem cirurgias, né? Então, tem várias coisas para se fazer. Mas... não estigmatizar pelo número, né? Do tamanho, da espessura. É pequeno. Tá funcionando? Tá te dando prazer? Sua esposa tá satisfeita? Tá tudo certo. Tem até aquela brincadeira que o pessoal fala, não importa o tamanho da varinha, importa a mágica que ela faz, Exato, né, doutor? É isso. Não adianta, né? Mas eu tô perguntando porque, assim, é um tabuzão, né? É um tabu. O senhor falou de banheiro público, por exemplo. Tem gente que não consegue usar o mictório. Isso. Que se for usar o mictório, não consegue fazer xixi. Não. De tanta tensão, né? Então, é legal a gente também deixar as pessoas mais tranquilas que, 13 centímetros de média, irmão, é um número super considerável. A maioria das pessoas tem isso ou mais. Então, né? Mas se você tá com 11, 12, não quer dizer que tá fora do normal, tá tudo certo. E dá para ser feliz assim, Dá para ser feliz assim, né? Agora, se quer um incremento, procura o Tem como melhorar. Né? Tem como melhorar. Teve uma pesquisa que foi feita, se não me engano, acho que foi na Europa mesmo, que 87% dos homens entrevistados gostariam de aumentar ou engrossar alguma coisa. Um pouquinho, entendeu? Então, é uma coisa cultural que está na cabeça dos homens. E nos bastidores, a gente estava falando, às vezes nem é a vontade da parceira, né? Não. É do cara mesmo, né? Às vezes, para a mulher, tá tudo bem, tá tudo satisfeito. A mulher nunca reclamou, mas o cara olha no espelho e fala, não, pode dar uma melhorada. Então... De tamanho, tem até algumas cirurgias para fazer, mas não é tão recomendado assim ainda não, tá? Mas de espessura já é praticamente inócuo, porque é usado ácido hialurônico, o ácido já é produzido no nosso corpo, então ele vai ter uma absorção natural. A chance de rejeição é quase zero. E dura quanto tempo? Em média, 18 a 24 meses. Depois pode fazer de novo. Pode fazer de novo. Mas é igual assim, a mulher quando vai fazer o Botox, sim, né? Já sabe que daqui a um tempo vai retocar. Daqui 6, 8 meses você volta. Se com 4 meses ela vê uma ruga, ela tá lá de novo. O homem é a mesma coisa. Só muda o lugar da ruga. Exato. Exato. Se ele achar assim, olha, tá afinando. E vai lá e fazer, preenche pode, um pouco mais. Não tem problema. Não tem contraindicação quanto a isso. E o procedimento em si é doloroso? Eu não sinto nada. Né? É importante falar. É assim, tem um desconforto, mas é feita anestesia local. Graças a Deus. A picadinha da anestesia, o paciente sente, né? Mas depois... é aquela mesma picadinha, por exemplo, da vasectomia? Só que a vasectomia faz no saco. No saco. Mas eu falo que assim... A picadinha é a mesma. A noção só que a de dor. pele do pênis não é uma pele dolorosa.
Se você beliscar a pele do pênis do braço, dói mais no braço, tá? Aí todo mundo vai testar também. Vai testar. Tudo que tá beliscando o braço. Então, dói mais. A anestesia local, ela é feita também no local da injeção, né? E sente a picadinha, mas o efeito do anestésico é imediato. Então, assim, não tem uma dor insuportável que fala assim, nossa, tem que ser sedado para fazer. Não, é feito em consultório. Entendi. Entendeu? Não tem que ir para o hospital fazer. É um procedimento super tranquilo. Não é nada de outro mundo, né? Não. Bom, seguindo nessa mesma linha aí, né? A gente já falou de tamanho, né? De métricas e tudo mais. Vamos tirar um pouco de dúvida da galera também, doutor. A gente já teve um episódio aqui que a pessoa tinha a orientação, digamos assim, de sempre fazer xixi sentado, o homem. E aí gerou toda uma polêmica. Ah, não, mas homem que faz xixi sentado não é homem e tal. Tem que fazer xixi em pé. Tem que mijar em pé pra ser macho e tal. Urologicamente falando, tem algum benefício ou malefício fazer o xixi sentado? Quem falou que o homem tem que fazer xixi em pé? Pois é. Não tem isso. É cultural, mais uma vez, tá? Fazer o xixi sentado causa mais relaxamento do assoalho pélvico, ajuda a esvaziar mais a bexiga, então fisiologicamente é melhor. Ótimo. Para as mulheres, então, é melhor ainda, né? Que não vai respingar. Perfeito. Mas... E não vai errar a mira. Exato. Né? Mas não tem assim, olha, nossa, o homem tem que fazer em pé. Não, se o homem quiser fazer sentado, pode fazer. Pode fazer, né? Em alguns casos, quando o homem tem, por exemplo, obstruções prostáticas ou patologias urinárias que causam obstrução, a gente até fala, faz o xixi sentado. Porque vai causar maior esvaziamento, diminui chance de infecção, diminui chance de refluxo. Então é bom, não é ruim. Refluxo é o nome técnico para a gotinha da cueca? Não. A gotinha da cueca é porque fica um pouquinho de xixi ali na uretra. Não. E tem alguma técnica para evitar essa tal dessa gotinha? Não adianta. Tem. A última ela vai gota pingar, é da cueca. Mas muitas vezes os homens não esperam acabar o xixi. Às vezes hoje com a correria, vai fazer o xixi tá muito rápido, já travou e já guardou. Às vezes o esfíncter, que é o músculo responsável por fechar o xixi na bexiga, às vezes ele ainda não está completamente fechado. Então, às vezes, sai um pouquinho. Aquele tempinho depois que termina ali, tem que ficar, né? Tem. Mais uma vantagem de fazer sentado, né? Fica ali e pronto, né? Responde mais uma mensagem. O tal do celular hoje já permite a gente fazer isso. Yes. Exato. Não tem nada a ver, não deixa de ser homem por causa disso. E tem outra coisa ainda. Os pacientes falam, eu não faço sentado porque encosta lá no vaso. Então, isso aí não precisa muito de urofilm. Não precisa. Não. Às vezes... Depende muito do vaso também, né? Às vezes até pode, entendeu? Mas, isso vai dar infecção. Não é o caso, né? Não é. É muito raro. Essa era a minha próxima pergunta. O senhor tá... pegar doença porque encostou o pinto no vaso do banheiro da rodovia. Não é vai, assim, né? Não faz mictório por causa disso. Não faz... Pra quem não ouviu no microfone, o Lineker disse que não faz no mictório porque senão encosta lá. Não tem problema não vai pegar nenhuma infecção. Entendi. Não, tá tudo certo. Tá dando água pra cobra, filho? Doutor, inclusive... Essa eu tô com vergonha de falar. Uma vez eu fui num restaurante que tinha um mictório e em cima do mictório, assim, tava assim, ó. Chegue mais perto, ele não é tão grande assim. Adorei essa daí. Eu não gosto quando tem uma foto de uma mulher com uma lupa. Olhando eu assim, não gosto daquela foto, eu acho ofensivo aqui. Pra quê, né? Não, com a lupa, que falta de respeito. Desnecessário. Doutor, essa próxima a gente recebeu de uma pessoa que soube, né, que eu estaria com um urologista aqui. E eu tô com vergonha, mas vou fazer. Já que o senhor falou que o senhor fica feliz de ver o seu filho fazendo cocô. Exatamente. A pergunta é, fazer o cocô com o pinto pra baixo ou pra cima da tampa? Não faz diferença, né? Não faz diferença. Não vai atrapalhar. Na verdade, a grande, imensa maioria das vezes que vai fazer cocô faz xixi também. Então, se ficar mais para fora da tampa, né? Às vezes vai sujar. Né? Então, mas não tem diferença. Não tem nenhum problema. Se quiser fazer o xixi, depois tira o pinto para tampa, não tem problema nenhum. Põe o pinto onde você quiser. Literalmente, né? O pinto é seu. Não vai fazer diferença, não. Coloca o pinto onde te fizer feliz, isso, inclusive, exato. Né? E depois, já feito, né? Aliás, uma outra polêmica que a galera às vezes levanta, né? Secar o pinto. Secar ou não secar?
A orientação é secar. Por quê? O homem pode ter ou não a pele que recobre a glândula, o prepúcio, né? Quando tem essa pele, acaba acumulando um pouco de xixi ali mesmo, de sujidade. Isso pode causar mau cheiro, pode causar infecções, inflamações. E aí é importantíssimo secar. Mas se o homem não tem essa pele mais, já fez a cirurgia, ou a higienização não é um problema para ele, poderia, entre aspas, ser dispensado disso. Higienicamente falando, o ideal seria secar, mas garanto que a maioria não faz isso. Não. Aliás, fica uma dica pra galera que tem estabelecimento comercial, coloca o papel higiênico ali também no mictório, né? Não Pode custa ser, nada, pode né? Porque ser. normalmente só tem papel higiênico dentro das cabines. Exato. Mas não tem no mictório. Aí vai gerar outra coisa. Qual o homem que vai pegar aquilo na frente dos outros para secar? Eu pego. Eu não tenho muita vergonha, não. Mas muita gente não pegaria. Né? Ainda é um tabu, né? Então, só deixa lá dentro porque é escondido mesmo. Entendeu? Mas fica a dica aí, ó. É. E depois, já secou, pra guardar na cueca, tem posição ideal? Pra cima, pra baixo, O pinto pro lado? tem vida própria. Não adianta. Ele escolhe, tem, não. Ele pode jogar pra esquerda, pra direita, você pode mudar a posição dele, ele vai cair pra posição que ele quiser. Perfeito. Não tem. Não tem essa de tem que guardar pro lado, Não né? tem, não tem. Acaba ficando mais pro lado. Não, o pinto reto hoje é quase raro, né? O pinto sempre vai ter alguma tortuosidade. Muitas das vezes porque o homem pode ter ereções espontâneas e acaba jogando pro lado ali para tentar esconder numa ocasião que não é tão apropriada. Sim. Né? Então, falar assim, olhar para a esquerda, para a direita, Não não. tem. A curvatura peniana, se ela for discreta, não vai causar dano nenhum. Para cima, para baixo, para o lado, pouco importa. Mas existe uma situação que chama doença de Peyronie. Peyronie. Que a curvatura é muito acentuada, o paciente tem dor na ereção, tem dor na penetração, a parceira tem dor, que é uma patologia já que tem que fazer tratamento, às vezes até cirúrgico. Entendi. Né? Mas se não for o caso de ter dor ou incomodar a parceira, Não mexe. tá tudo certo. Não mexe onde não tem que mexer. Né? Mexe só quando é necessário. E tem que usar cueca ou tem algum problema não usar cueca? Depende, né? Mas quem não usa cueca tem mais chance de ter dor escrotal. Dor? O testículo, ele é um órgão, né, que fica pendurado, né? E ele tem uma temperatura ótima para ele estar. Então, no calor, ele desce. E no frio, ele sobe. Também tem vida própria. Tem né? vida própria, né? E a inervação dele toda vem de cima. Então, se você não usa cueca, ele fica mais pendurado. Então, ele fica mais tenso a inervação. E aí tem mais tendência a ter dor. Só que o que a gente vê na prática? Nossa, tô com a dor no saco, vou tirar a cueca. Aí dói mais. Então, o ideal é colocar uma cueca mais firme para deixar o testículo suspenso. Inclusive, existe um suspensório Existe. escrotal, Você já né? viu como é que é? Já. É horrível. É horrível. Eu já tive a experiência, horroroso. inclusive, de ter que usar aquilo, doutor. Nossa, a cueca firme faz a mesma coisa. Não precisa Não. daquilo, graças a Deus. Quando faço, por exemplo, vasectomia, eu falo com os pacientes para usar uma cueca um número menor do que já está acostumado. Para deixar bem firmezinho. Para deixar firme. Na ocasião que eu tive que usar, eu tinha sofrido um acidente, foi bem tenso o acidente. E aí me desenvolveu um cisto no epidídimo. E o médico que me atendeu na época me sugeriu usar esse tal desse suspensório. Mas o trem desconfortável. Ruim e fake dói. Feio mesmo. E aí o objetivo é o mesmo, é manter suspenso. Né? O objetivo suspensório é para manter suspenso. Mas a cueca firme, mesma faz o coisa. mesmo trabalho. E também não... Aí isso já me responde à próxima pergunta. Tem algum problema usar cueca apertada? Se for apertada demais, tem. Porque aí você vai colocar o testículo mais alto, a temperatura aumenta mais. Daí ele não e tem esse espaço para distanciar. Alta, ela atrapalha a formação do esperma. Então vai prejudicando a produção do espermatozoide, o paciente pode ter até infertilidade. Em alguns casos, até o calor do computador no colo, tudo. Pacientes que trabalham em forno, né, de lenha ou padaria, tem mais tendência a ter problemas de produção do esperma. Interessante.
Bom, indo aqui, eu já não sei se é um problema só masculino, né? Mas uma pessoa pediu que eu perguntasse para o senhor como melhorar os escapes de urina. Tem algum exercício? Tem. A grande maioria dos escapes de urina são em mulheres, né? A incontinência urinária, principalmente do esforço, quando a mulher tosse, espirra, vai dar uma gargalhada, algumas perdem na relação sexual. Na relação, E isso doutor? traz assim muito prejuízo social, na verdade, né? A mulher se sente muito incomodada, acha que todo mundo está sentindo aquele cheiro de urina, usa absorvente, troca o tempo inteiro. Então é um problema muito ruim, principalmente para as mulheres. Existem os exercícios de Kegel, que chama, que é um fortalecimento, na verdade, da musculatura do assoalho pélvico, que é a musculatura que vai travar esse xixi, que nada mais é do que contrações dessa musculatura. É a mesma força que a gente fala de travar o xixi, travar o cocô, né? Prender. Fecha e... Tá todo mundo piscando agora. Isso, piscar, isso, exatamente, é o piscar mesmo. E outra coisa também é fazer tipo um movimento de prancha não, né? Ponte, né? Deitado, com a perna cruzada e vai elevar o quadril, assim. Então, isso também ajuda. Hoje tem fisioterapia pélvica, uma fisioterapia só para isso, né? Que usa eletroestimulação, neuromodulação sacral, tem um monte de jeito. Tem cirurgia, tem... Na verdade, mudança de hábito no geral também ajuda. Mas... Mesmo para quem já tem uma incontinência, tem Não, tratamento. Isso é para quem tem. Isso, para quem tem incontinência. Tá. Perfeito. Então tem remédio em alguns casos, tem cirurgia, tem fisioterapia, tem um monte de coisa. Tá. Graças a Deus. Graças né? a Deus. Foi evoluindo e hoje a gente consegue tratar bem. Ontem a gente estava com um fisioterapeuta gravando aqui, que inclusive é um primo meu, e ele estava falando quanto a fisioterapia evoluiu, né, nesses últimos anos. Né? Tem muitas... Fisioterapia pélvica, inclusive, né, feita por homens e mulheres, pós e pré-cirúrgico, pós-cesárea, né, antes e depois da gestação, para fortalecimento mesmo. Perfeito, doutor. E com relação a pedras nos rins, tem algum tipo de prevenção? Tem. Aqui em Franca é fora da média. Pedra no rim. Não sei o motivo, mas aqui tem muita pedra. Para formar pedra, tem que ter uma concentração elevada de algumas substâncias na urina, né? No sangue e na urina. O principal fator é a baixa ingesta de líquidos. Reparem que eu não falei água. Líquidos, tá? Suco, água de coco, cerveja, qualquer coisa. Até cerveja. Líquidos. Sal e proteínas em excesso, a quantidade de sódio é muito importante. E a ausência ou insuficiência de citrato, que é encontrado em frutas cítricas. Laranja, limão, acerola, abacaxi. Então, na rotina do dia a dia, quem bebe a quantidade de líquido adequada, a alimentação como é que está, às vezes o almoço é um salgadinho, uma coca, né? Então, os hábitos mudam muito. Então, no geral, evitar sal e proteína em excesso, colocar fruta cítrica na dieta e beber uma quantidade de líquido suficiente que faça o xixi sair clarinho. Não tem aquela fórmula de 2 litros de água. Não né? é padrão, né? Não. Até porque... Se com 1 litro estiver saindo clarinho, tá ok. Se tiver 2 litros e ainda estiver um pouco mais escuro, tem que beber um pouquinho mais. Né? Existe alguma medida para quantidade de água versus peso corporal ou não? Existe, mas eu até falo com os pacientes para não se apegar tanto a números, igual no circunferência, tá? Porque às vezes coloca tanto aquilo ali e coloca como uma meta e às vezes dá náusea de tanto líquido que está bebendo. Às vezes o paciente tem uma insuficiência cardíaca, que não pode beber tanto líquido, tem doença renal crônica, que não pode beber tanto líquido. Então, cada caso é um caso e olha a cor do xixi. Passa a olhar a cor do xixi. É a melhor medida. A primeira urina ela é um pouco mais escura mesmo, tá? Porque ela ficou ali presa muito tempo da manhã. durante a noite. Isso. Tá. Mas durante o dia tem que ser sempre clarinho. Tá. E você acredita que meu filho fala isso? Papai, eu tô de parabéns, o xixi tá clarinho. Que figura. Eu coloco todo mundo em casa para olhar o filho de urologista, né? E ele bebe direitinho. Que bom. É difícil criança beber água. Eles são muito... Não quer parar de brincar, né? Não quer parar mais de ligados no que tá fazendo do que parar para beber água. Né? E outra coisa que o senhor me fez pensar agora,
É prejudicial ficar segurando o xixi? É muito, muito. Porque a minha filha demora um tempão pra se permitir ir ao banheiro fazer xixi. É muito ruim porque quando você está segurando, você está enchendo a bexiga, está enchendo. Aí a bexiga ela é um músculo, ela vai ficar mais fina quando ela está muito cheia. Se ela está muito Como fina... se fosse a bexiga mesmo. Isso, de balão. né? Isso. Se ela está muito fina, ela não tem força suficiente para esvaziar tudo depois. Então sobra um restinho ali, infecção de urina. Né? É um dos fatores. Pode dar refluxo de urina para o rim, volta para o rim. Isso pode causar mais infecções, cicatrizes renais. Né? Entendi. A bexiga tem a tendência de ter uma disfunção também. Ela fica muito flácida. Tá? Entendi. E aí é ruim também. É melhor evitar, né? Voltando para os meninos e para o homem, doutor. Ejaculação precoce. Quando que se considera precoce? Tem um tempo, tem uma medida? Tem enfim. um tempo? O que você acha? Eu penso que deve ter, né? Ó, a ejaculação precoce, a gente sempre pergunta ao paciente, assim, sempre foi rápido? Porque se ele fala que sempre foi rápido, é um problema assim, primário, né? Tem uma forma de abordagem. Se foi secundário, era normal e agora está rápido. Tem uma outra forma de abordagem. Mas não tem um tempo. Tá? Não tem? Não tem. A gente pergunta o tempo, depois da penetração, quanto tempo para ejacular? Para a gente ter um parâmetro de acompanhamento daquele paciente. E é uma média. É 1 minuto, é menos de 1 minuto, dá uns 3 minutos. Às vezes ele acha que dá 3, deu 1, né? Mas... É muito relativo, né? É muito relativo. Às vezes o paciente fala o seguinte, 5 minutos, são 5 minutos. Tá muito rápido. Nossa. A gente trata, tá? É 30 minutos. Não, né? 30. São 30 minutos, mas tá muito rápido. Caramba! A gente trata. Sério, doutor? É a percepção do paciente. Se ele ejacular antes da hora que ele acha ideal. Entendi. Tá? Ou se aquilo estiver trazendo para ele muita frustração. Então, não tem um tempo. Teve um estudo que determinou assim, que uma relação sexual completa dura, em média, 8 a 10 minutos. Outra salva de palmas aqui pro doutor. É igual coloca a mulher para fazer a prancha e fala assim, 1 minuto. Tá vendo como é que 1 minuto demora? Né? Então não tem, tá? Se o paciente falar assim, olha, eu tenho 5 minutos e tá muito rápido, a gente trata. E se ele achar que com 30 minutos tá muito rápido, a gente trata. A gente conversa com ele. Além de fazer uma estátua, né, doutor? De ouro, né? Claro, né, gente? Depende do como que está sendo isso para parceria. Vou falar parceria porque pode ser um outro homem ou uma mulher. Tá tudo bem, a parceria também tá achando que tá rápido, porque às vezes você quer durar 1 hora e a mulher fala assim, meu Deus, eu não aguento. O que me leva à minha próxima pergunta, porque tem casos também que o homem demora muito para ejacular, né, doutor? E a ponto de incomodar a parceria. E o que acontece quando demora muito? Tanto a rápida quanto a demorada, tem muito fator psicológico envolvido. A rápida, a gente consegue fazer tratamento tanto psicológico quanto medicamentoso. Existem técnicas para ajudar a segurar um pouco mais. Depois eu falo, se vocês quiserem. Queremos. Sim, tudo. Existem. Toda ajuda é bem-vinda, né? Existem algumas técnicas para ajudar a segurar um pouquinho mais, mas a demorada não tem muita coisa, né? É um tratamento ali psicológico mesmo. A gente pede para o paciente investir bastante assim, nas preliminares, para ficar bem excitado, para depois ter a penetração e tentar conseguir adiantar um pouco mais. Ou seja, de certa forma, é mais difícil mais difícil o tratamento. E no jovem, beleza, o jovem consegue manter uma ereção muito tempo, mas no paciente de meia idade, 50 anos, um paciente de 50 anos, ele às vezes não vai conseguir ter uma ereção de 1 hora, né? Então aí ele começa a achar que ele está com disfunção erétil e não é, o problema é a ejaculação mais demorada, né? Entendi. E vamos à técnica, então. As técnicas.
Existem técnicas de dessensibilização do pênis, tá? A ejaculação precoce, ela tem a ver com o psicológico e com a sensibilidade que a gente tem na glande. As terminações nervosas, fica tudo ali na glande. Então, passar a ponta dos dedos na glande de forma lenta, só para poder você sentir o toque do seu dedo mesmo, passar ali na glande. Na hora do banho, não sei, claro, tá? Devagarzinho, sem machucar, sem ser toda hora, todo dia, senão machuca também. Ajuda a dessensibilizar a glande. Só de fazer isso, você pode ter uma ereção e ejacular, de tão sensível que é, né? Existem técnicas de start-stop, que é na masturbação. Masturba até ter a vontade de ejacular, na hora que deu a vontade, para, pensa na morte da bezerra, começa de novo, para, começa lembra de do bezerro, novo. lembra do bezerro, não lembra do boleto. Lembra Só na terceira vez que você ejacula, é você mandar sinais para o cérebro que não é no primeiro estímulo que tem que ejacular. E existe uma técnica também que tem vários estudos que chama mindfulness, que é esvaziar a mente. Tá? Não é fácil você esvaziar a mente. Não mesmo. Grande parte dos homens tem expectativa de desempenho, tem que mandar bem a todo custo. Se eu gozar rápido, o que minha mulher vai falar? Vai achar que eu estou traindo. Às vezes pode até estar vendo, minha mulher vai descobrir que eu estou traindo. E a frustração pessoal. Eu queria durar mais e tudo. Então, o que é a mindfulness? É tentar esquecer tudo que te preocupa. Não focar na hora da relação em ereção, em penetração, em desempenho, tem que ser isso. Não. Você foca em cada coisa que você está fazendo no momento. Você está beijando, então você foca ali no beijo. Você está tocando ali no peito, você vai focar no peito. Você está olhando, você está passando a mão no corpo da sua parceria, então você vai focar no toque, na textura, na temperatura. Então vai focar cada hora numa coisa. Aí o que acontece? Começou uns pega. Se o pinto não subir, já fica doido. Então, foca em cada coisa que a ereção normalmente vem. Entendi. Entendeu? No final das contas... É ansiedade. A ansiedade, na verdade, todo mundo tem, né? Com conta para pagar, mulher, criança, filho, trabalho. Todo mundo tem ansiedade. O que vai determinar o sucesso ou não de um tratamento é como você lidar com isso, né? Então, vai adiantar você sofrer por uma coisa que não depende de você? Não. Terapia, psicólogo também é importante no tratamento a terapia de ejaculação multidisciplinar precoce. só é favorável nesse caso. Atividade física, alimentar bem, evitar vícios, excesso, né, de vícios, conversar sobre sexo com a parceria. Não pensar que sua parceria vai ser um juiz que está te julgando seu desempenho, né? É parceria, né? Eu tô ficando muito ansioso, tal, eu tô gozando rápido, tal. Eu tô achando que tá rápido, o que você acha, então, né? Tá bom pra você, não tá? Porque às vezes a mulher fala assim, não, tá ótimo, entendeu? Então você tá preocupando com... Só de você conversar, expor os medos, tudo, você já tira um elefante das suas costas. É verdade. E às vezes só isso já basta. Você já não tá preocupado mais. A sua parceira, seu parceiro já sabe que isso pode acontecer. E se acontecer... Tenta reverter, pode fazer uma segunda. A segunda é mais demorada do que a primeira, né? Então, essa conversa, tirar assim, expectativas demais, entendeu? Ajuda muito. Perfeito. Ajuda Excelentes conselhos. E existe uma quantidade máxima de vezes que um homem pode ejacular numa sequência? O nosso esperma ele fica reservado, vamos dizer assim, nas vesículas seminais e no epidídimo, os espermatozoides. Numa primeira ejaculação, o volume é muito maior, porque tem a reserva ali. À medida que vai ejaculando, não tem reserva mais, passa a ter o gozo seco. Tá? O paciente ele pode ter orgasmo sem ejacular. Não tem um limite. Né? Teve uma vez até que eu vi uma piadinha assim, fulano morreu depois de 9 ejaculações, então sabemos que o limite é 8. Né? Mas não estabelecemos a marca. Hoje eu atendi um paciente que falou que quando era solteiro ele dava 7 sem tirar. Nossa! Falei, nossa! Sem tirar! Que é isso? Né? É uma máquina. É uma máquina. Não tem isso, né? Cada ejaculação a gente tem liberação de neurotransmissores e tudo, então cada um vai ver assim seu limite, vamos dizer, né? Mas
questão de volume vai diminuindo com o tempo. É natural que É diminua. natural. Aquela história de que muda o sabor dependendo do alimento, o sabor do sêmen. Aham. É verdade? Nunca provei. Credo. Ó, Lepo. dizem que muda. Dizem que muda, né? Tem aí a lenda do abacaxi, que do deixa mais suco de doce, abacaxi. Não sei. Não Dizem- tem estudo dizem científico que muda. mostra isso. Então, é muito subjetivo, né? Alguém vai ter que Alguém experimentar, vai ter que né? experimentar. Não, na verdade, tem fatores que podem mudar a composição do esperma de acordo com a alimentação. Às vezes vai ficar um pouco mais ácido, às vezes não. Às vezes um pouco... Não é que fica doce, mas fica menos, sei lá... O jeito Mais que palatável, né? Não sei. Eu já atendi uma vez uma paciente mulher Ah. que me perguntou se era bom pra pele. Eu falei, não sei, filha, não sei. Você passou? Foi bom pra É, você? Não. Teve uma vez no programa lá do Serginho Groisman, que aquela sexóloga, a mulher falou da pele, que passava Laura Miller. pra espinha. Não sei, né? Não sei. Não me coloca nessa situação, não. Melhor não, né, doutor? Não sei. Tá, doutor, depilar ou não depilar interfere em alguma coisa na saúde? Ó, na saúde, no geral, acho que não. Porque senão nossos pais, avós, né, não estariam vivos, porque antes não faziam nada disso. Hoje é mais comum, né? A gente considera mais higiênico, tem menos chance de suar na região, menos chance de infecção fúngica, do tal do chato, né? Então, torna-se mais higiênico. Mas para a saúde em si... Não tem nenhuma contraindicação. Não tem nem de fazer, nem de não fazer. O problema maior é como fazer, né? O problema maior é às vezes, usar gilete usada, lâmina usada, que pode dar pequenos ferimentos e abrir porta de entrada para bactérias. E infecções na bolsa escrotal, no períneo, são infecções que podem se tornar muito graves e levar até à morte. Né? Síndrome de Fournier, que chama. É uma infecção muito grave. Que é se difícil de alastra controlar, rapidamente. Né? Tem que fazer cirurgias assim, bem agressivas. Então, tem que tomar cuidado. Né? A orientação também. Fazer sempre no sentido do pelo. Evitar, às vezes, a lâmina. Faz a maquininha ali, pronto. Cera, laser, essas coisas. Então, a cera é um problema para a região da bolsa escrotal, porque a pele Quente, é mais né? fina. A pele é muito fina. Às vezes, na hora de puxar, pode causar traumas, né? Laser não tem problema, não teria problema para fertilidade, testosterona, assim, não vai trazer malefícios. Tá. Mas é só o jeito mesmo de fazer que pode causar algumas lesões. Entendi. A camisinha pode apertar mesmo ou é historinha de quem não quer usar? É a historinha de quem não quer usar. Eu tenho um vídeo no Instagram que eu pego uma camisinha e coloco no meu braço. Não tem isso. E o braço não fica... Não fica sufocado. Sufocado. Não fica isquêmico, não. Existem pênis com mais volume que realmente a camisinha ela pode ficar um pouco mais justa. Incomodar de alguma existe forma? a camisinha também mais larga, e é possível, existe isso. Mas falar que me incomoda... Gente, incomodar pode até incomodar, mas não é uma coisa que não tem que usar. Aí vai muito mais do psicológico também, né? Tipo, o cara fala, mas se eu colocar a camisinha, eu não consigo. Uma vez colocou, deu uma irritação, não, tem alergia, não posso ou então usar. fala que... Eu já ouvi caras falando que se colocar a camisinha, não consegue manter ereção. É por causa do tempo, né? Que você tem que parar para pôr a camisinha. Então, deixa a camisinha ali do lado, às vezes até um pouquinho aberta para você facilitar na hora não ter ali, que né? sair lá buscar lá no outro quarto, né? Então deixa do lado já um pouquinho aberta para poder nunca abrir com dente para não ter lesão, não é lesão, né? A da camisinha, né? Estragar mesmo, né? Nunca abrir com dente, colocar o ideal. Desde que ficou ereto, teria que colocar a relação inteira, né? Esse negócio de começar sem e depois colocar... vou pôr só na hora de gozar. Não adiantou, né? Ou então chega o paciente no consultório com sífilis, uma doença sexualmente transmissível. Usou camisinha? Usei. E no sexo oral? Não usou.
né? Então, gente, nós estamos trabalhando com o ideal. Não é a prática, né? O ideal, mas é muito Pensando em difícil. doenças sexualmente transmissíveis, deve ser muito difícil, né, de lidar, né, doutor? Porque no mundo real... Aqui em Franca também está tendo muito caso de sífilis. Olha né? isso. Eu faço o mestrado na FACEF e a minha tese é sobre sífilis. De tanto caso que tem. Muito. Acho que não chega uma semana sem ter um caso suspeito de sífilis. Sério, doutor? Nossa, é muito grande. É mesmo, muito grande. O problema é que a sífilis aparece uma lesão no pênis e se você não fizer nada, ela some. Então o paciente acha que está tudo certo e quando vai ela ver, fica como se fosse latente, incubada ali. Fica ali e com o tempo ela volta. Pior, né? Então qualquer sinal é importante já. E outra coisa, né, que eu falo com todos os pacientes, quem vê cara não vê sorologia. tá? Hoje mas não tinha cara que tem, né? Hoje não tem cara de HIV, não tem cara de sífilis. Pode ser a menina mais linda, uma menina mais rica. Muita gente acha que é só doença de pobre. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver isso, né? Às vezes a pessoa está transmitindo e o paciente fala, não, mas a menina era tão linda. Eu falei, mas ela pode ter sífilis e nem saber que tem. Sim. Né? Não quer dizer que é ela que está passando de propósito. Às vezes ela não sabe Não mesmo. sabe também. É isso. Doutor, a senhora assistia He-Man? Assistia. Então a próxima pergunta tem a ver com isso. Tá aí? Tá preparado o olho de Tandera ou não? Hã? Já assisti. Vamos mostrar aqui pra galera. Olha que faz muitos anos. Então, é que a gente tava pensando assim, como ilustrar isso, sabe? De uma maneira que fique bem lúdico. A pergunta que veio vamos ver se vai dar pra colocar na tela aqui também, que os espectadores assistem. Olha lá o olho de Tandera. A pergunta é, o capuz, né? O prepúcio, ele tem que cobrir tudo ou não? O olho de Tandera pode ficar à mostra ali? Pode. O prepúcio é uma pele que todos os homens nascem com um prepúcio, né? Existe a fimose fisiológica, que é do recém-nascido, da criancinha nos primeiros anos de vida, que às vezes é sempre bem fechadinho, mas com o tempo isso pode se resolver espontaneamente, até uns 4, 5 anos dá para esperar. Na vida adulta, a pele pode ou não incomodar esse homem. Tem homens que nunca fazem a cirurgia e não tem problema algum. Tá? A pele é uma proteção. Então, o paciente que não consegue ver a cabeça do pênis tem que operar. Entendi. Por quê? Junta o xixi, junta esperma, isso pode dar inflamações crônicas e é um fator de risco até para câncer de pênis. Olha isso. Né? Então, a fimose, então, é quando a pessoa não consegue ver a glande. Isso. Às vezes o paciente tem um estreitamento, mas à medida que vai crescendo, vai desenvolvendo, a glande sai e consegue adequadamente, está tudo certo. Não precisa operar. Não é obrigado a cirurgia, desde que se consiga uma higienização correta, não cause ferimentos. Alguns pacientes têm o anel bem estreitado na ponta do prepúcio e que na hora que vai puxar dá rachadura, incomoda na hora de ter relação sexual, masturbação. Então a gente indica cirurgia. Mas tirou a cabeça para fora e lavou, não precisa. Entendi. Não precisa operar, não. Perfeito. E aquela história que tem que fazer xixi depois do sexo, é verdade? É verdade. É bom fazer? É verdade. É uma limpeza do canal, né? E muitos vão falar, mas não sai. E às vezes é difícil mesmo, logo de imediato. Porque para a gente ejacular, o esfíncter da bexiga lá que segura o xixi, ele fecha, o esperma sai. Depois tem que fazer o contrário. O esfíncter tem que abrir para o xixi sair. Então é uma coisa abre e a outra fecha. Então se você acabou de ejacular, o esfíncter está fechado. Fala assim, quero urinar. Vai ter que esperar um pouquinho. Até ter... É bom para lavar o canal. É bom para lavar aquele resquício de esperma. Tem que lavar. Legal. Bom, chegando já próximo do fim aqui, aquela história de sabonete, desodorante, perfume íntimo. O que a senhora acha disso tudo? Íntimo? Íntimo. Eu achei que você ia falar outras coisas. Que a gente, às vezes, no plantão pega umas coisas. Entendi. Essa é uma curiosidade legal também. É uma região que não precisaria nada disso, tá? Mulheres, por exemplo, usam sabonete íntimo 1, 2, 3 vezes no dia. Isso é péssimo para a mulher, porque tira a flora bacteriana, a flora natural, tá? Mas, quero passar ali alguma coisa. Pode passar, não tem problema.
evitar só assim, os que têm a base de álcool, para não causar nenhuma irritação. Aí o cara vai lá, depila com a lâmina e vai jogar, passa um negócio machuca. que tem álcool. Não, então não. Nada melhor do que uma boa água e sabão e manter... Enxugar bem depois. Manter limpo e seco já tá de bom tamanho. Perfeito. Não fica inventando moda também não, porque tem gente que faz cada coisa. É o que eu te falei que eu achei que a pergunta ia ser então, sobre, já vamos emendar nessa daí. sobre introdução das coisas, né? É muito mais comum do que vocês imaginam. Né? É Nos mesmo? plantões, Não é chegam só coisa de bastante. internet, não? Não. Na minha residência de cirurgia, eu já vi desodorante, né? Tem um que chama Tremachan, é esse. Eu já vi 3 desse. Caramba! É um No mesmo... Não. Em 3 pacientes diferentes, mas sempre com o mesmo desodorante. Caramba! Tremachan. É por causa do modelo, Não talvez. sei. Deve... É um tubinho verde, viu? Garrafa, cenoura, copo de uísque. Caramba! E sempre a mesma desculpa. Eu tava em casa, pelado. Tava um calor. Caí sentado, E às vezes já teve perfuração intestinal, o paciente sair com bolsinha de colostomia. Às vezes é bem grave. E não precisa, né? Tem tanta opção hoje em dia, né? Tipo de boutiques tem coisas de sex shop, né? Não, e hoje, gente, eu falo que hoje o sexo é muito fácil. Não é? Você achar alguém para fazer sexo... Gente, quando eu morava em BH, eu atendi um paciente que me contou que tinha um aplicativo só para encontrar e ter relação. E às vezes ele entrava, a mulher chamava ele, pode trazer o amigo, não sei o quê, já marquei como é não sei o quê. Não, hoje em dia existem aplicativos até, por exemplo, para pessoas que são casadas encontrar outras pessoas que são casadas. Ah, não, grupos de swing, né? Tem de tudo, isso aí né? tá normal já. Ô, gente, o urologista escuta cada história que eu vou te falar. E existe prazer anal, doutor? Existe. É justificável, então, a pessoa querer ter... A região perianal, ela é cheia de neurotransmissores também. É uma das zonas erógenas. Né? O cangote, virilha, raiz de coxa, a glande, clitóris, região perianal, tudo são zonas erógenas. Zonas que podem ter prazer. Então, às vezes, o cara está introduzindo porque ele está sentindo um prazer. Eu já atendi um casal de idosos e que o homem me falou que só conseguia ejacular se tivesse alguma coisa anal. Tem uma explicação? Eu fico só pensando assim, como que foi a primeira descoberta disso, entendeu? Eu fico pensando, como é que foi essa descoberta? Né? Você vai pedir para sua mulher... Gente, tem de tudo na vida. Tudo que me conta eu acredito. Eu já escutei tanta coisa, eu acredito. Apesar de eu não escutar com a mesma frequência que o senhor, é lógico. Mas, assim, eu acredito porque eu acho que é tudo justificável, é tudo aceitável quando se trata de prazer. E eu falo com o paciente que ele pode me falar as coisas que eu estou falando sem citar nomes, né? Claro. No meu consultório, a gente é sigilo, né? Às vezes tá eu e o paciente, ele tá olhando para trás assim para ver se fala alguma coisa. Alguém vai entrar. Mas enquanto ele consegue me explicar o que está acontecendo, às vezes eu consigo ajudar de alguma forma, porque eu vou acreditar no que ele está me falando. Sim, é a verdade dele. Mas tem muitos que vão lá, falam e contam mentira. É né? mesmo? Deu 7 sem tirar. Né? Verdade. Esse aí, não sei, viu? Esse aí eu meio que truquei ele. Eu também acho mas tudo ousado. Mas tudo bem. Né? Também não duvido, não. Né? Mas... Não estava lá para ver. Não né? duvido de nada. Muito bom, doutor. O senhor tinha algum apelido quando era criança, não? Cara, eu sempre fui muito alto, né? Tinha essas piadinhas de ser alto. Vareta, bambu de pegar estrela, essas coisas. Mas nenhum assim. pegou, assim, que todo mundo te chamava, assim. Não. Eu tô te perguntando pelo seguinte, no final dos episódios, doutor, eu sempre convido, né, a pessoa que está aqui conversando comigo pra gente fazer juntos uma viagem no tempo. E eu quero te convidar agora, então, para o senhor hoje, o doutor Paulo Lage, de hoje, que já é pai, né, de 2 filhos, marido, né, que também tem as suas experiências como profissional, né, como mestre, futuro mestre, enfim, como uma pessoa bem-sucedida na sua carreira. O senhor tendo a oportunidade, doutor, de voltar à sua infância e falar com o Paulinho lá. O Paulinho lá. Um momento que faça sentido, né, na sua história de vida, revisitar
e poder olhar no olho do Paulo criança e dar um conselho pro Paulo, que conselho seria esse? Cara, eu vou te falar que na minha vida inteira eu escutei do meu pai e da minha mãe, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Isso é um lema da minha família, entendeu? Eu acho que hoje, se eu chegasse lá, quando a gente é criança, adolescente, ou vai escolher um curso, a gente tem muito medo da vida, medo de fazer uma escolha errada. Eu acho que eu falaria exatamente o que eu escutei, ó, vai dar tudo certo, tá indo bem. Hoje, eu me orgulho muito do que eu sou, do que eu construí, porque eu não passei em cima de ninguém, sabe? Tudo foi muito conquistado, eu não tive indicação de ninguém, eu não tenho médico na minha família para falar assim, ó, minha clínica está pronta. Então, foi muito estudo, muita batalha mesmo, do meu pai e da minha mãe para poder me estudar. Eu, na faculdade, eu nunca sabia se eu ia voltar no semestre seguinte, porque eu fiz uma faculdade particular, né? Eu nunca sabia. Meu pai, era costume dele, ele ficava o semestre inteiro sem pagar e chegava no final do semestre, vamos acertar, vamos ver o que dá para fazer. Pegava, às vezes, até uns empréstimos de vez em quando. E era sempre assim, e a minha matrícula? Porque você já começou, agora vamos fazer. Eu lembro que quando eu passei no vestibular, eu só olhei para meu pai e falei assim, eu vou poder fazer? Porque era uma faculdade particular. Seu Geraldo, eu te entendo. Entendeu? Então, na minha família, nada foi muito fácil, mas tudo foi muito... não vou falar nem que merecido. Foi merecido, né? Porque foi difícil estudar, foi difícil sair de casa, nunca tive muito luxo, sabe? Assim, e a gente que estuda em faculdade particular, a gente convive com gente com muito dinheiro. Fala assim, meu filho do céu, somos daqui, né? São realidades muito distantes, né? Então, eu acho que eu falaria exatamente isso. Olha, vai dar certo, continua assim, fazendo o que é certo, o que você acha que é certo, sem passar por cima de ninguém, que você vai conseguir o que você está querendo. Perfeito, entendeu? Doutor. Espetacular seu conselho. Vai dar certo. Vai dar certo. No final, tudo vai dar certo. Perfeito, doutor. O senhor curtiu o papo? Não, muito legal, muito legal. Que bom. Gostei. É uma conversa descontraída e que traz muita informação de maneira assim que todo mundo entenda, né? Muita gente já passou por muitas situações que eu falei aqui, né? Antes os homens não podiam falar muito sobre isso, exato, né? Era muito, nossa, isso não é coisa de homem ficar falando, né? Então hoje a gente tem essa liberdade de falar, de esclarecer. Hoje os homens às vezes querem falar, até falei, não, filho, não precisa me contar tantos detalhes assim, né? Então, até aqui já tá bom para mim, eu tenho já as tá bom, informações já que entendi, eu preciso. já consigo te tratar. Mas é legal essa parte de poder também desmistificar o médico, né? Sim. Antes o médico era colocado num inatingível, pedestal, né? Era um ser de outro planeta. Não, o médico tem vida, o médico sofre, o filho do médico sofre, a mulher do médico sofre. Então a gente com pessoas normais, ser humano, né? Pessoas normais. Que bacana você falar isso. E às vezes a gente escuta depois assim, eu não sabia que médico fazia isso. Mas, gente... Médico é gente também, né? Eu falei um dia que eu levei meu filho no plantão. Você não é médico? Não sou médico do meu filho. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A última coisa que eu quero ser é o médico do meu filho. Eu falo muito isso. Eu, além do podcast, eu trabalho também. E eu trabalho na indústria farmacêutica, né? E eu gerencio uma equipe de pessoas e eu sempre falo isso. Falo, gente, antes de existir um CRM, existe um ser humano. Claro. Então, pelo amor de Deus, desconstrói essa imagem de que não pode falar. Mas porque eu acho também do cultural de antes. O médico, antes, ele fazia questão de ser chamado de doutor. Né? Você pega os médicos mais velhos, eles têm uma cultura assim que o médico realmente, às vezes, era inatingível mesmo. Hoje não. Hoje eu acho que até o contrário, assim, sabe? Eu acho que até perdeu um pouco o respeito. Que não precisa ser inatingível, não, mas tem que ser respeitado como qualquer outro profissional. Exatamente. Os pacientes hoje quase põem o dedo na cara da gente e falam assim, eu quero fazer ressonância. Entendeu? Como se ele soubesse. E você desconstruir isso é difícil demais. Tal da internet, né? Eu vi que meu tratamento é isso, 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 eu quero tomar isso, isso. Tem uma irmã que é assim. Não, é ótima a informação. Você ir lá, ler o que você tem, tudo, mas tem que ter muito cuidado com os tratamentos de internet. Né? Porque, afinal de contas, aquilo ali é uma opinião de alguém. Né? Na minha área, o que chega de paciente que compra remédio em transa igual um touro. Ixi, meu filho. Bomba para aumentar o tamanho, né? Ixi, não.
Então, assim, tem muito tratamento milagroso que depois eu falei, não deu certo. Né? Então... Era só ter vindo aqui antes. Exatamente. Doutor, posso falar o seu @ no Instagram pra galera te seguir, claro. te perguntar mais outras coisas? Pode sim. Então, pra você que tá assistindo a gente e teve alguma pergunta que você tinha vontade que eu tivesse feito e eu não fiz, vai lá no @dr, de doutor, @dr Paulo Lage, Lage, Uro. Vou repetir, @dr Paulo Lage Uro. Conta pro Dr. Paulo o que vocês acharam desse episódio. Conta para ele que vocês viram ele aqui no Endcast, né? Que teve alguma pergunta que ele respondeu aqui que serviu para você. E se tem alguma pergunta que não foi respondida ainda para você, manda sua pergunta lá pro Dr. Paulo. O meu Instagram, na verdade, eu falo assim... muita gente fica muito preocupado com o número de seguidores, né? Eu não tenho essa preocupação. Eu quero sempre fazer coisa para informar mesmo. O que eu percebo... As postagens não tem muitas curtidas. Ninguém quer se expor, entendeu? Ele, ejaculação precoce, vou curtir. Ninguém quer mandar comentário, nada. O direct lá do lado que bomba. Chega muita coisa. Posso te mandar uma foto? Não, aí manda um vídeo. Manda vídeo. Eu falei, não, você gente, não manda, calma. que você perguntou. Muita gente quer fazer consulta online, no Instagram, você explica que não pode e tal. Mas tem muitas dúvidas que os pacientes não perguntam. Tem paciente meu que sai do consultório e me manda uma pergunta no Instagram porque ele ficou com vergonha de fazer no consultório. Eu não julgo, não. Eu acho que não tem problema algum. Eu respondo. Muito tabu, né, doutor? Quando se envolve essa área, né? Todo mundo que me manda pergunta, eu respondo. Tá? Só que não faço consulta. Que fique claro, né? É assim? Não, é assim. E tem algumas pessoas do Instagram que eu conheci no Instagram... Não conheço pessoalmente, mas que conversa comigo direto. Virou amigo. Não sei o quê. Às vezes conversa de coisas que eu falei, não, nunca conversei com isso com ninguém, sabe? Então, assim, eu conheço a pessoa, às vezes eu já vi a pessoa no supermercado, assim, às vezes é um caixa de supermercado. Eu sei que ele me segue lá, já me mandou um monte de pergunta, mas ele não fala comigo, entendeu? É só lá naquele ambiente. Mas tá tudo bem. Que bom tá que tudo existe, certo. né? É isso aí, galera. Se você tá assistindo a gente nesse episódio, curtiu o papo, lembra de deixar aqui pra gente um curtir. Se você acha que essa conversa ou alguma dessas perguntas pode ajudar mais alguém, lembra de encaminhar esse episódio para a pessoa que você acha que pode ser ajudada, né? Se você ainda não for inscrito no canal, não adianta exercício, não vai resolver, viu? Não adianta preencher. Não adianta preencher. Não vai Tem que ser inscrito no canal. Se inscreve aí no canal, que você ajuda a gente a levar mais informações para muitas outras pessoas que também podem se beneficiar. E se curtiu ou assistiu a gente pelo Spotify, lembra de seguir a gente e deixa 5 estrelinhas que você ajuda o algoritmo a entregar esse conteúdo para muito mais pessoas também. Quero agradecer mais uma vez, doutor, pela generosidade, né, por ter vindo aqui conversar com a gente. Não, que isso, eu que agradeço. Sinta-se em casa, tá? Não, sempre. Precisando as ordens. Vai ser Precisar Vamos convidar mais coisa, né? À vontade. Obrigado mesmo. Galera, esse foi o Endcast, o episódio de hoje especial aí pra gente falar da saúde do homem. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu, doutor. Obrigado. Gente, é muito engraçado. Muito bom.